Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai falar sobre indústria, tá? Uma atividade do setor secundário e que a indústria tem a característica, né? Qual que é a função da atividade industrial? É justamente o poder de transformação, né? Quando a gente fala de indústria, a gente pensa na transformação da matéria-prima em produtos acabados e semi-acabados que vão ser utilizados pela população. O processo de industrialização, ele remete a uma condição de que a gente percebe um grande avanço do nível de desenvolvimento da população, né? Até porque a gente vai conseguir, a partir dessa atividade, aumentar a nossa capacidade de produção. Então, falar da atividade industrial, de uma certa forma, é entender que a indústria promoveu uma evolução, e essa evolução, que a gente considera como uma evolução da indústria, está relacionada com aquilo que foi aplicado nessa atividade e permitiu com que a população, com que as pessoas se beneficiassem desse processo. Só que, logicamente, esse benefício ele está ligado intimamente ao processo do desenvolvimento do sistema capitalista. Né? Para a gente recordar lá do capitalismo, a gente pode dizer que o capitalismo ele tem as suas fases. A primeira fase foi o capitalismo comercial, na época das grandes navegações. Segunda fase relaciona com o desenvolvimento da atividade industrial, que a gente chama justamente de capitalismo industrial. E pensando nessa evolução da indústria, a gente vai raciocinar, primeiro, energia. Gente, quando falamos de energia, básico é pensar que essa energia era antes utilizada ou era obtida a partir da mão de obra, ou seja, a partir do trabalho braçal, a partir da tração animal. E aí a gente percebe que a industrialização, ela permitiu a utilização de fontes de energia, na qual essa energia foi utilizada em máquinas, principalmente para facilitar o desenvolvimento da produção. Então a energia, a utilização de novas fontes de energia foi um dos fatores que permitiram o processo de evolução da atividade industrial. Outra característica super importante é quando a gente fala sobre produção. Gente, a produção aumenta de forma exponencial. A capacidade de produzir um bem, ela aumenta de forma considerável. É só a gente fazer uma comparação, né? Anterior à atividade industrial, você vai raciocinar sobre a atividade artesanal, né? Poxa, o artesão, ele acompanhava o processo de produção e desse acompanhamento, o nível de produtividade era muito baixo. Né? Então, com o advento das máquinas, você vai ter o quê? Justamente a possibilidade de fazer com que essa produção seja intensificada. E essa produção intensificada, no primeiro momento, ela vai precisar de uma mão de obra. Então, ou seja, o trabalho vai ser também implementado e, além disso, preste atenção bem, nós vamos ter o estabelecimento das relações trabalhistas. Por quê? Porque a indústria, ela promove a emergência de uma classe social. E que classe social é essa? A burguesia. Então você começa a ter as relações de trabalho sendo estabelecidas entre aqueles que detêm os meios de produção, os proprietários, e aqueles que vendem a sua mão de obra em troca de um salário. E aí a gente está falando justamente do proletário, né? A gente vai restabelecer uma relação que eu gosto muito de falar da teoria da mais-valia. E a teoria da mais-valia fala justamente que o trabalhador recebe apenas uma pequena parcela daquilo que ele produz. E essa parcela do que ele produz, nós chamamos isso de salário. E dentro dessa condição, você vai perceber que nós vamos ter movimentos voltados para melhoria das condições de trabalho, e a gente vai falar isso mais à frente. E outra característica, pessoal, que eu acho super importante, é quando falamos sobre a questão ambiental. Quando eu falo de ambiente, eu estou falando justamente de uma condição de que o meio ambiente ele vai ser apropriado
de uma forma muito mais intensa. Tá? Você percebe que a gente vai raciocinar com a Revolução Industrial, o nível de produção aumenta e, logicamente, a sua necessidade por matéria-prima. E se você tem necessidade por matéria-prima, consequentemente, você vai no ambiente explorar essa matéria-prima. E isso faz com que os impactos sejam relevantes não só no processo de extração, mas em todo o conjunto que vai da produção, que vai do consumo e também do descarte daquilo que está sendo utilizado. Então, pessoal, a gente está chegando num contexto do conteúdo que é muito interessante. Por quê? A gente já trabalhou sobre urbanização, né? E aí, quando você fala da urbanização, você vai imaginar que a urbanização ela se desenvolveu por quê? Porque a indústria foi o principal fator desse processo. Aí você vai ter uma liberação, mão de obra, campo, cidade. E olha quantos problemas urbanos nós temos, principalmente naqueles países que passaram por um processo mais rápido de urbanização. Não é verdade? E isso está intimamente ligado ao processo de industrialização. E o meio ambiente em si. Você vai raciocinar fenômenos como o efeito estufa, né? Que é um fenômeno natural, mas quando agravado, ele gera o aquecimento global. E se você raciocinar dos níveis de emissão de CO2 desde a Revolução Industrial até os dias atuais, os gráficos mostram que exponencialmente os índices de poluição aumentaram. Então, olha como que o ambiente passa a ser impactado de uma forma muito mais intensa. E, logicamente, isso traz várias e graves consequências, tá joia? E lógico que dentro dessa condição a gente vai perceber que a indústria, ela não é um fenômeno que aconteceu ao mesmo tempo em todos os países, ou seja, ela varia no tempo, ela varia no espaço. Então a gente pode, de uma certa forma, inicialmente, diferenciar, onde didaticamente isso é sempre colocado para vocês, as revoluções industriais. Tá? Então, quando a gente fala de revolução industrial, a gente vai pensar em 3 revoluções inicialmente. Ah, Flávio, eu já ouvi falar sobre uma 4ª revolução industrial. Eu vou discutir ela com vocês, mas de uma forma geral, o que a gente ainda encontra nos livros é pensar nessas 3 revoluções e depois uma discussão, um acordo ali sobre o entendimento dessa 4ª revolução, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de primeira revolução industrial, isso está relacionado com metade do século XVIII, tá? Então, a partir de 1750, então basicamente a gente dá um intervalo de que cada revolução industrial, pensando na primeira e na segunda, aconteceram em mais ou menos 100 anos, tá? E aí você vai pensar, de 1750 a 1870, revolução industrial, pioneirismo inglês. Aí você vem com a pergunta, Flávio, mas por que a Inglaterra ela se tornou a pioneira dentro desse processo? A gente vai raciocinar sobre vários fatores. Primeiro, a Inglaterra teve um processo de acumulação primitiva de capitais. E esses capitais, que foram obtidos principalmente por conta do seu grande império colonial, permitiu que a Inglaterra tivesse recursos para serem investidos em desenvolvimento tecnológico. Outra característica, mão de obra. Com a política do cercamento dos campos, os camponeses foram basicamente expulsos de suas terras e foram servir de mão de obra para a atividade industrial nas cidades. Outra característica, o fato de que a Inglaterra possuía grandes reservas carboníferas. E essas grandes reservas carboníferas serviam como a principal fonte energética da primeira revolução industrial, que nós chamamos justamente de carvão mineral. Então, dentro desse contexto, além da sua grande frota naval, o fato da Inglaterra ser uma ilha que facilitava a chegada e a saída de produtos, esses fatores somatizados permitiram entender ou fazer com que a Inglaterra se tornasse a pioneira dentro desse processo. Bom, e aí dentro disso você vai perceber, Flávio, então o que foi de avanço, né? O que evoluiu em relação à produção? Nesse contexto, pessoal, nós vamos dar um destaque muito grande
para as máquinas a vapor. Tá? E as máquinas a vapor, elas vão permitir tanto que você tenha um desenvolvimento da indústria, como também uma evolução nos meios de transportes. Nós vamos ter as locomotivas a vapor, nós vamos ter as embarcações, os navios a vapor, que vão permitir com que a velocidade de deslocamento seja mais rápida do que era anteriormente, onde basicamente dependia, por exemplo, na navegação, das embarcações à vela, né? Que dependia da velocidade do vento. Tá certo? Então pensa nesse contexto, máquinas a vapor, muito importante. As indústrias que mais se destacaram foram as indústrias têxteis. E aí, muito interessante é pensarmos, pessoal, nas relações de trabalho. Tá? Por quê? Porque na primeira revolução de trabalho, nós tínhamos uma exploração do trabalhador. A exploração do ponto de vista de grandes jornadas de trabalho, as condições insalubres para que eles pudessem executar suas funções e até mesmo do ponto de vista das cidades, de moradia nas cidades, porque a industrialização, você vai pensar na Inglaterra, poxa, a cidade de Londres, ela estava num contexto em que o trabalhador da fábrica, ele não tinha ali um local adequado para viver. Exploração de mão de obra feminina, exploração de mão de obra infantil. Então, o início do processo de industrialização no planeta, ele traz essas características negativas do ponto de vista da relação de trabalho. Perfeito? Sucesso demais, né, meus amigos? E aí a gente vai para onde? Para a segunda revolução industrial. Então, a segunda revolução industrial, pessoal, o que ela faz? Ela vai sair da Inglaterra. Né? Outros países passam a se industrializar, espalha o processo de industrialização pela Europa. E dentro dessa característica, um destaque vai ser a Alemanha. Só a Alemanha, Flávio? Não, outros países também passam a se desenvolver, passam a se industrializar. Mas a gente vai dar destaque para a Alemanha dentro da Europa. E também sai do continente europeu, principalmente Estados Unidos e depois Japão. Países que nós falaremos sobre eles, tá? A gente vai ter uma aulinha falando sobre a característica da industrialização de cada um desses países, tá joia? E aí você vai perceber que houve então uma expansão da atividade industrial, mas relacionada principalmente com quem? Com os países centrais. Quando eu falo de países centrais, países que têm um maior nível de desenvolvimento, tá bom? Flávio, qual a grande mudança da primeira para a segunda revolução industrial? Bom, a primeira que a gente pode dizer está relacionada com a fonte energética, tá? A fonte de energia da segunda revolução industrial foi o petróleo. E a partir do desenvolvimento da utilização do petróleo, a gente começa a ter a indústria siderúrgica se desenvolvendo, as indústrias metalúrgicas e as indústrias petroquímicas. E dentro dessa condição, um processo importantíssimo a partir do momento que as petroquímicas se desenvolvem, está relacionado com o desenvolvimento dos motores a combustão. Ou seja, a indústria automobilística ela ganha um avanço, dá uma revolução muito grande nos transportes, porque relaciona agora com um meio de transporte que ele pode ser mais individualizado. Né? O cidadão pode ter o seu próprio meio de se deslocar, o seu próprio meio de se transportar. Então, o automóvel é uma das grandes evoluções nos transportes e que foi permitida a partir da segunda revolução industrial. Bem, e uma outra característica é o desenvolvimento da eletricidade. Super importante esse processo. E dentro disso, você vai pensar, Flávio, na primeira revolução você comentou sobre o trabalho, né? Você falou sobre a exploração do trabalho. E na segunda, o que a gente pode falar sobre isso? Na segunda revolução industrial, pessoal, o que vai acontecer é o surgimento dos sindicatos. Ou seja, o surgimento dos movimentos operários na busca por melhores condições de trabalho. Tá certo? Ou seja, os trabalhadores passam agora a se movimentar, os trabalhadores passam agora a se unir dentro de um propósito que favoreça as relações que eles têm perante a indústria. Tá joia? Então, esses movimentos operários, a gente pode dizer sobre... A história vai contar isso para vocês, né? Mas você pode falar sobre o movimento do cartismo, do ludismo, que está relacionado àquela destruição das máquinas, né? Pensa
no movimento das mulheres, né, que chegou até colocar a ideia do Dia Internacional da Mulher, justamente por essa luta em relação a melhores condições de trabalho nas fábricas. Perfeito? Sucesso! E aí chegamos na terceira revolução industrial. E quando a gente fala terceira revolução industrial, pessoal, você vai pensar assim, poxa, Flávio, o que mudou? Bom, o que mudou? Do ponto de vista de produção, a evolução relacionada com a pesquisa e tecnologia, tá? Ou seja, a terceira revolução industrial, ela se baseia, ela se pauta principalmente no desenvolvimento tecnológico, tá? Então ela vai continuar relacionando com países centrais. Ela vai permitir com que haja uma necessidade de uma mão de obra com um nível maior de qualificação, tá certo? E tanto é que você vai perceber que é justamente nessa época, meados do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, né, eu coloquei aqui você como referência 1970, que nós vamos ter um grande número de indústrias saindo dos países centrais e indo para países subdesenvolvidos. Por quê? Porque as indústrias que precisavam de intensa mão de obra, elas teriam que fazer com que a produção fosse mais barata. E para ser mais barata, eu levo para um país mais pobre para poder gerar emprego lá e exploro a mão de obra que necessita de trabalho. Então você vai ter muito nisso aqui, pessoal, o surgimento, o avanço das multinacionais que vão se espalhar pelo mundo a fim de otimizar os custos da sua produção. Perfeito? E aí relaciona aumento do uso de fontes alternativas de energia. Ora, Flávio, o petróleo muda como fonte energética? Não, pessoal, o petróleo não vai se alterar. O petróleo até hoje é a maior fonte de energia utilizada no planeta. O que vai alterar? É que nós vamos ter a busca, o desenvolvimento por novas fontes energéticas. E aí, nesse caso, iniciamos as discussões voltadas para o uso de fontes de energia renováveis. E esse uso de fontes de energia renováveis, ele também está muito ligado a uma outra característica, que é o seguinte: as questões ambientais passam a ter uma grande discussão a partir da década de 70, né? O nível de poluição, as relações entre homem e meio ambiente. Então, pensar numa fonte energética alternativa também é um fator super relevante dentro desse processo. E aí, pessoal, o que acontece? Bom, acontece que poderíamos parar nesse contexto. Só que muitos estudiosos chegam a afirmar sobre uma possível quarta revolução industrial. E essa quarta revolução industrial, ela estaria relacionada com o quê? Com o que a gente chama hoje, pessoal, de inteligência artificial. Né? Com um nível de tecnologia onde a substituição da mão de obra humana por máquinas, né? Você percebeu um nível de automatização muito elevado voltado para essa industrialização. Só que, logicamente, por mais que você pode perceber que esses avanços aconteçam em algumas áreas no planeta, isso não está de um ponto de vista tão abrangente. Vamos pensar, poxa, a China já existem lojas que você entra dentro da loja, no momento que você está dentro da loja, entra dentro da loja e o seu cartão de crédito está no seu bolso, esse seu cartão já está conectado com o sistema da loja, de forma que já está ali identificando. Você vai na prateleira, pega o produto que você quer e sai da loja. Os fatos de você sair da loja, já há a continha no seu cartão de crédito. Você já entra no sistema, então já percebe que você levou o produto, passou ali, e dentro disso já sabe o valor e você recebe a conta nos seus aplicativos. É louco, né? Um processo quanto esse. Mas é uma condição que exige um nível agora ainda mais de aperfeiçoamento do ponto de vista da mão de obra. Perfeito? E aí, pessoal, o que acontece? Dentro dessa ideia, pensando, né, nessas revoluções, a gente pode falar que a indústria, ao longo do seu desenvolvimento, ela pode ter uma classificação, tá? Eu posso falar da indústria que a gente chama de indústria tradicional. A indústria tradicional, ela está relacionada justamente
com as indústrias ou com os países que primeiro promoveram a industrialização. Então, ou seja, os países centrais, os países desenvolvidos que primeiro desenvolveram a atividade industrial, você pode chamar isso de indústrias centrais ou de industrialização tradicional, tá? Os países que se industrializaram mais tarde, principalmente dentro de um processo de substituição de importações, é típico de país subdesenvolvido. Aí você vai falar simplesmente sobre a industrialização tardia. O nível, a forma que a industrialização desses países é classificada é dessa maneira. Industrialização tardia, porque aconteceu tardiamente em relação aos países centrais. E existe também um tipo de indústria que é a indústria da economia planificada. E muita gente fala, o que seria essa economia planificada, Flávio? Ela tem relação, pessoal, específica com o sistema socialista, onde o Estado é o detentor dos meios de produção. Você vai ter uma série de indústrias de base que vai ser controladas pelo capital do Estado. Então, falou de industrialização ou falou de alguma coisa relacionada com planificação, tá? Falar com a economia planificada tem a ver justamente com o desenvolvimento das atividades voltadas para o sistema socialista. Certinho isso aí? Beleza? Olha só, pessoal. Então, faz uma concentração aí, fica de boa, que eu vou dar uma mudança aqui rapidinha para poder finalizar um assunto que eu quero fechar ainda nessa aula para a gente poder começar um assunto na próxima. Beleza? Então vamos lá. Sucesso! Beijo! Daqui a pouquinho nessa mesma aula. Tem coisa que eu tosso com a mamãe é apaixonada, quem que é, hein? Fala. Sou eu. De volta e vamos lá para finalizar a aula, pessoal, porque faltava uma coisinha pequenininha e aí seria interessante para a gente amarrar as ideias, beleza, pessoal? Até porque, vamos pensar, né, galera? Vamos aproveitar nosso tempo e outra coisa, pensa comigo, assim como o grande poeta dizia, a vocês que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Ou seja, pessoal, não há nada aquilo que nós não possamos superar. Então, vamos junto e vamos finalizar essa aulinha aqui porque ela ficou sucesso. Amo vocês. Eu já disse isso, que eu amo vocês. Beijo! Então vamos lá. Bom, classificação das indústrias, pessoal. Quando a gente fala da classificação das indústrias, a gente pode classificar quanto ao fator histórico. Fator histórico é pensar basicamente na evolução. Artesanato, manufatura, maquinofatura. Artesanato, a atividade manual. O artesão acompanhava todo o processo de produção. Manufatura, você já começa a ter a utilização de instrumentos leves, né? De alguns maquinários rudimentares e já começa a ter a diversidade do ponto de vista das relações de trabalho. Aqueles que detêm os meios de produção e aquele que é mão de obra. Então já começa a estabelecer uma relação nesse contexto. E a maquinofatura que vem com o advento das máquinas e, logicamente, com o aumento da produção. Depois, eu posso classificar a indústria no nível da tecnologia. E até interessante que eu falei com vocês agora há pouco sobre indústria, classificação, eu falei assim, indústrias tradicionais, né? Na verdade, pessoal, encara essa ideia das indústrias tradicionais que eu falei anteriormente como industrialização clássica, tá? Porque as que iniciaram o processo. E dentro da ideia de pensar em tradicionais, você vai relacionar com a condição de indústrias que não têm um elevado nível de automação. Ou seja, precisa de uma quantidade de mão de obra maior, ou seja, não tem ali um grande desenvolvimento, como o próprio nome diz da classificação, um desenvolvimento tecnológico. E aí já a indústria moderna, vamos pensar na terceira revolução industrial, com um nível de industrialização super elevado e de automação dentro desse contexto. Inovações tecnológicas para produzir e, consequentemente, exige-se o que aqui? Mão de obra qualificada e uns produtos com um nível maior de
qualidade em relação àquela produção, em relação à tecnologia aplicada, tá joia? Bom, depois eu classifico quanto à quantidade do consumo de energia e matéria-prima. E logicamente vai ser o seguinte, né, pessoal? Poxa, você tem uma indústria que é uma metalúrgica, você tem uma indústria petroquímica, a quantidade de energia que ela vai consumir é muito grande, né? A quantidade de matéria-prima que ela vai consumir é muito grande. Então nós chamamos de indústrias pesadas. A indústria leve já é aquelas indústrias que vão produzir bens que vão estar mais acessíveis ao consumo da população, né? Então você vai ter um gasto menor de energia e um gasto menor de matéria-prima comparada com as indústrias pesadas, tá? Classificação simples, só para passar para vocês que pode às vezes aparecer o termo. E a que eu mais gosto, a que mais é utilizada, tá? Que aí se fosse assim, dessas 4 que estão aqui, foca em qual? Foca nessa, tá? Quanto à finalidade ou o destino dos bens produzidos. E basicamente você vai ter o quê? As indústrias de bens de consumo. O que é a indústria de bens de consumo? É aquela indústria que vai produzir bens que vão ser consumidos diretamente pela população. Dentre as indústrias de bens de consumo, eu posso dividir em 2 partes. As indústrias de bens de consumo duráveis, que são aquelas que têm um nível, um tempo maior de duração. Vamos imaginar assim uma indústria automobilística, por exemplo. Vamos pensar numa indústria de móveis, por exemplo. Você tem um nível maior de duração do tempo desse produto. Depois, a indústria de bens de consumo não duráveis, aqueles que a gente consome num tempo mais rápido, que seria calçados, alimentos, bebidas, roupas, tá? Então entra dentro dessa condição. Lógico que eu não estou levando em consideração aqui, porque a classificação não leva a questão da obsolescência programada, dos produtos que estragam e tudo mais. Eu estou levando uma classificação do ponto de vista geral para vocês, tá bom? Bens de consumo não duráveis, a gente consome rapidinho, acabou. Duráveis, ele tem uma maior durabilidade. Depois, eu tenho a indústria de bens de produção ou indústria de base. O que é aquilo? A indústria de base, ela vai produzir bens que vão servir para outra indústria. Por exemplo, a indústria petroquímica, ela vai produzir o petróleo, o combustível que vai ser utilizado como fonte energética numa outra atividade industrial. A siderúrgica vai transformar o alumínio, vai produzir aço, a partir de o ferro, o alumínio vai produzir aço e a partir disso esse aço vai ser utilizado na indústria automobilística. Entendeu a ideia? Ela está na base do processo. Ela produz uma matéria-prima que vai ser utilizada por uma outra indústria. Beleza? E tem a indústria intermediária ou as indústrias de bens de capital, que são as indústrias que produzem máquinas para outras indústrias. Beleza? Eu tenho uma indústria de automóveis. Pá, eu preciso de um robô. Eu não vou produzir o robô. Eu vou o quê? Comprar um robô de uma indústria que faz robô. Beleza? Essa é a ideia para a gente falar de indústria intermediária. A finalidade da indústria é produzir não para a população diretamente, é produzir para uma outra indústria, as máquinas, para uma outra indústria produzir a partir dessas máquinas e aí sim chegar à população. Deu para entender a diferença? Tranquilo? Sucesso demais? Então, olha só. Finalizamos essa parte de classificação, tá? E aí vamos continuar falando sobre modelos de produção, fatores de atividades industriais e vai ser sucesso para vocês. Grande abraço, tamo junto, valeu!